Muito boa noite a você que nos assiste pela internet. Quero convidá-los nesta noite para receber a poderosa palavra de Deus que vai ser compartilhada. Nós vamos estar aqui repartindo textos da Bíblia que eu tenho convicção podem mudar a vida de cada um de nós, cada lar, cada família aqui representada. Nós viemos esta semana de um momento muito especial na nossa vida. Nós saímos daqui na quarta-feira com o propósito de fazer uma consulta médica em São Paulo e em seguida seguiríamos para Águas de Lindóia, onde foi realizado o nosso encontro internacional, onde todas as comunidades da graça se reuniram e mais de 60 pastores foram ordenados este ano, tendo a nossa comunidade o maior volume de pastores ordenados. Debaixo da nossa responsabilidade foram quase 20% dos pastores ordenados, porque unem-se aos 7 pastores desta comunidade, mais 4 das comunidades do Japão, que também estão sob nossa responsabilidade. Vocês conheceram na semana retrasada o pastor Edmilson, que esteve aqui. Ele, juntamente com sua esposa e seus filhos, passaram alguns dias da semana conosco e nós pudemos estar ali, não só orientando, mas trocando ideias para o nosso projeto do Japão. E esta semana que se inicia hoje, nós receberemos também outros 2 pastores da nossa comunidade em Okazaki, que vão estar conosco por ocasião deste trabalho das mulheres e também para o final de semana que vocês vão conhecer. Por que eu estou dizendo isso? Nós tínhamos responsabilidades grandes lá em Águas de Lindóia, mas Deus tinha outros planos. Como vocês sabem, eu e a pastora Cristiane, nesses dias, temos passado por um momento especial em nossas vidas, tanto eu quanto ela, temos sido submetidos a tratamentos médicos, para tratar de enfermidades bastante significativas e que têm mudado a vida de cada um de nós, tem mudado a visão a respeito de muitas coisas. Nós fomos surpreendidos. Chegamos a São Paulo para ficar um dia e ficamos 3 dias sendo atendidos por médicos, fazendo exames e chegamos a uma conclusão bastante triste. Fomos ao longo dos últimos mais de 4 anos enganados, iludidos, roubados e de uma forma leviana, maldosa, fomos de todas as formas prejudicados pelos médicos que nos atenderam nesta cidade e pelos laboratórios que prestam serviços que para nós não passam de mercenários. 100% dos exames que nós realizamos ao longo dos últimos 4 anos não serviram para absolutamente nada. Todos os exames que a nossa pastora realizou aqui, que eu tenho mais de 10 laudos, diziam que ela não tem absolutamente nada, quando na realidade ela tinha um tumor muito maior do que nós podíamos imaginar, e que eu acredito, sinceramente, se mantivéssemos a conduta que vínhamos mantendo aqui de passividade, talvez nós a perderíamos num curto espaço de tempo. Quando nós fomos a São Paulo, Deus providenciou anjos para nos atender ali. Os melhores médicos do mundo estavam à nossa disposição e nos trataram com uma humanidade e com uma decência que eu não conhecia na medicina desta cidade. Com todo respeito aos nossos irmãos médicos que aqui estão, que eu tenho certeza que não fazem parte deste grupo que precisa de uma forma muito severa ser repreendido, nós pretendemos tomar atitudes práticas nesse sentido, porque eu tenho dezenas de provas da leviandade, da má intenção e da forma com que nós fomos aqui tratados, e vamos nos próximos dias nos cercar de todos os meios possíveis para que não repita-se com outras pessoas aquilo que fizeram conosco. Nós não somos grande coisa, nossa vida talvez não faça muita falta nesta terra, mas muitas pessoas têm sido talvez ceifadas prematuramente pela conduta criminosa dos médicos ou daqueles que se dizem médicos nesta cidade e assim agem. Eu louvo a Deus porque nós temos aqui muitos médicos entre nós, médicos íntegros, que eu tenho certeza não têm essa conduta por causa do coração cristão e regenerado que possuem. Mas nós fomos ludibriados ao longo desses últimos 4 anos. Temos sofrido e sofrido muito. E eu, de igual modo, fui vitimado também por esta conduta. E acendeu-se uma luz muito importante para nós, nesta última semana,
E eu creio, sinceramente, que Deus há de mudar o curso da nossa vida no que diz respeito à nossa saúde. Mas eu quero alertá-los a todos, que aquilo que fizeram conosco, podem estar fazendo com vocês. Estejam alertas, porque é muito mais sério do que vocês podem imaginar. Lá nós fomos esclarecidos que esta é a conduta recorrente dos laboratórios e de muitos médicos desta cidade, que tem gerado vítimas atrás de vítimas que muitas vezes chegam a esses grandes centros com muito pouca coisa a ser feito, a não ser aguardar a morte, que com certeza seria o que nós esperaríamos se não tivéssemos ido para lá. Encontramos um quadro muito mais sério, um quadro que é reversível, nós cremos em Deus, mas que atesta toda a maldade do ser humano que faz da medicina um negócio. Nós fomos vítimas disso e nós pretendemos tornar isso público de todas as maneiras que forem possíveis, para que outros sejam poupados do sofrimento, da dor e do desgaste que nós temos vivido nesses dias. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas e as converta, porque eu creio que o fim que elas terão para as suas vidas vai ser a retribuição de todo o mal que tem gerado a tantas e tantas vidas inocentes como geraram a nós. Então eu deixo esse alerta para a vida de vocês e para os meus irmãos médicos, que possam juntamente conosco engrossar este coro e exercer uma medicina que possa glorificar a Deus e salvar vidas. E eu quero, junto com vocês, estar orando para que Deus reverta. Eu falava a respeito da possibilidade de trazermos para cá laboratórios sérios, e eles me disseram lá que isso talvez não seja possível em virtude da amarração existente no mercado. E eu saí de lá muito triste, muito decepcionado com o ser humano e com as pessoas que, na imagem de nos ajudar, estavam nos conduzindo à morte de uma forma deliberada. E eu tenho provas mais do que suficientes para embasar e para calçar todas as palavras que eu estou aqui dizendo, sem medo de provar a quem quer que seja, da forma leviana, da forma grosseira e da forma irresponsável com que nós fomos tratados. Eu, como pastor dessa igreja, eu tenho a responsabilidade de alertar vocês, meus irmãos, e eu trazia para mim o desafio, e falava hoje com um dos nossos pastores que foi ordenado agora. Nós jamais vamos ser como essas pessoas, mas nós vamos exercer, porque médicos somos também, médicos sim, médicos de corações, médicos de almas, médicos de vidas. Jamais seremos como esses mercenários. E isso chamou a minha atenção para levar a sério tudo aquilo que diz respeito aos dons e talentos que Deus tem colocado na nossa mão. E eu quero, neste desagravo, deixar aqui toda a minha indignação, que inclusive está sendo transmitida pela internet, a respeito do que foi feito conosco ao longo desses últimos 4 anos. E eu quero agora compartilhar com vocês a palavra que cura, que restaura, que dá vida, e eu não quero assustar ninguém aqui não, viu? Eu só estou dizendo algo real, e que todos nós corremos esse risco, estando nesta cidade, na qual encontramos coisas tão tristes, que já são muito conhecidas, especialmente nos grandes centros. A nossa medicina aqui é famosa pelos erros, famosa pelas irresponsabilidades, e que Deus nos livre disso e faça desses nossos irmãos que aqui estão, que são médicos íntegros, luzes no meio das trevas, que para mim representa esta medicina de Londrina. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo de número 6, verso de número 38. Lucas 6, 38. Lucas 6,38. Dai e dar-se-vos-á boa, medida, recalcada, sacudida, transbordante. Generosamente vos darão, porque com a medida com a que tiverdes medido, vos medirão
também. Como já lhes falava desde a semana passada, este texto não fala a respeito de dinheiro, embora seja um tema que engloba também as questões materiais e financeiras. Ele está contido numa parte da única pregação de Jesus chamada o Sermão do Monte. É a única pregação de Jesus transcrita na Bíblia. Não existe o registro de nenhuma outra pregação de Jesus além do chamado Sermão do Monte. Este Sermão do Monte, gravado em Mateus 5, 6 e 7, tem parte dele transcrita por Lucas. E nesse versículo de número 38, ele fala de um princípio que pode mudar o rumo da vida de cada um de nós. O tema desta mensagem está relacionado a Gênesis 1, 26. Quando Deus faz o homem, Ele faz o homem a partir dele mesmo. Deus diz no capítulo de número 1, verso 26 da Gênesis: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Quando ele fala no plural, tanto o façamos quanto nossa imagem e nossa semelhança, ele fala no plural porque ele se refere ao Pai, Filho e Espírito Santo juntos, falando a respeito do maior de todos os projetos que ele planejara. Deus está aqui dizendo que Ele ia criar algo a partir dele próprio. Você encontra dois verbos na Gênesis, o verbo criar e o verbo fazer. O verbo criar fala da realização de algo a partir de nada, que é o criar. E o fazer é a realização de algo a partir de algo que já existe, que é o fazer. Ninguém cria nada. Nenhum ser humano é capaz de criar coisa alguma, porque ninguém é capaz de fazer algo a partir de nada. Todos os seres humanos fazem alguma coisa, mas Deus é criador e Deus também faz as coisas. E quando Ele vai produzir o ser humano, Ele faz a partir de si próprio. Por isso Ele diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. A imagem e semelhança de Deus foi perdida pelo homem por causa do pecado. O pecado arrancou a imagem de Deus do ser humano. Deus criou o ser humano para ser o seu espelho, alguém para quem ele olhasse e visse suas características. Eu sei que nós temos aqui entre nós muitos papais e muitas mamães, e é muito agradável e muito gostoso, né? Quando a gente reconhece características físicas nos nossos filhos logo que eles nascem, né? E olha ali para o filho: parece com o papai, parece com a mamãe, não fica aquela disputa, né? A sogra botando palpite no meio para puxar a sardinha para o seu lado. Mas na realidade, isso foi Deus quem inventou, não é criação de cada um de nós. Isso está no DNA de cada um de nós. Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então ele ficava olhando: olha como parece comigo, olha que coisa linda. Olha só que característica que ele tem, olha como é bonzinho, olha como trata Eva, isso é um gentleman. Olha como ela respeita o marido, olha como ela ajuda ele, não reclama de nada, não gasta muito no cartão, olha que coisa maravilhosa. E Deus olhava para a sua criação desta maneira. Mas um dia o pecado entrou no coração do homem. E esta imagem, ela não foi apenas ofuscada, ela foi destruída. Deus olhava para o ser humano e já não achava mais nada da imagem e semelhança daquilo que Ele criou. Mas imediatamente Deus desenvolve um plano para a salvação do homem. E o homem é transformado pelo poder do Evangelho. E o homem agora é alcançado pela graça de Deus. E Deus, com a sua maior característica, Ele vai até o ser humano que Ele havia feito e que havia se perdido, mas Ele transforma esta sua conduta pessoal numa doutrina, da qual todos aqueles que são alcançados pela sua graça, devem agora fazer parte. E o tema desta mensagem é restaurando a imagem de Deus, na vida de cada um de nós.
E começa aqui a restauração da imagem. Esta é a doutrina de Jesus, e Jesus diz: dai e vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão, porque a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Do que isso quer dizer? O que Jesus está querendo dizer com isso? Leia comigo o verso 27, olha o que está escrito aí. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. É disso que ele está falando. Quando ele diz dai e vos será dado, é para dar isso que você está ouvindo, porque a conclusão do versículo, ou do texto, ou do capítulo que eu estou lendo aqui, é justamente esta. Ele fala a respeito de verdades que já não fazem parte da vida do ser humano, porque o ser humano pecou e destituído foi da glória de Deus. A lógica e a matemática humana foram alterados. O ser humano já não pensa mais igual a Deus, já não age mais igual a Deus, já não se porta mais igual a Deus. O ser humano foi alterado na sua genética, no seu DNA, na sua aparência pelo pecado. Mas nós sabemos que o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquilo que se havia perdido. E o que Jesus veio resgatar não foi a mim e a você. O que Jesus veio resgatar foi a imagem e semelhança perdida, habitando em cada um de nós, fazendo de cada um de nós sua morada através do Espírito Santo. E este Jesus diz, ele diz assim: fazei o bem aos que vos odeiam. Eu estou lendo aqui o verso 27 ainda de Lucas 6. Bendizei os que vos maldizem. Esses dias eu falava com um amigo meu, ó, fulano falou isso de você, falou isso de você. Ele ficou muito nervoso, falou, não, então eu vou falar mal dele, mas não posso porque eu sou crente agora. Daí desistiu de falar mal do irmão e eu vi Jesus nele. Eu vi Jesus nele. Eu vi a imagem do Senhor nele. Por quê? Porque o natural seria falar mesmo. O natural seria xingar, o natural seria esbravejar. E eu chamei o irmão para andar na luz junto, falei, olha aqui, ó, fulano falou isso de você. E na hora eu vi características de Jesus na vida dele. Não são características da comunidade da graça. Não são características do pastor Renato. São características de Jesus, que logicamente devem estar na comunidade da graça. Logicamente devem estar no pastor Renato, mas são características de Jesus. E ele diz assim: orai pelos que vos caluniam, e ao que bate numa face oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa deixa levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. E aqui é o ponto. Assim como quereis que os homens vos façam, fazei assim também a eles. Qual é a doutrina que nós adotamos para a nossa vida e que você ouve no discurso de muitos cristãos? As pessoas falam assim, olha, agora eu me converti, agora eu não faço mais isso, eu não faço mais aquilo, eu não faço. A Bíblia não fala que é para você não fazer. A Bíblia não diz que é para eu não fazer. A Bíblia diz que é para eu fazer. Cristianismo não é algo passivo. Cristianismo é algo ativo. Por isso, às vezes eu vejo o filho murmurando, o pai murmurando de filho, o pai falando assim, eu não sei com quem esse menino aprendeu essas coisas. Eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquele outro, eu não faço. Mas e o que você faz? Porque o que gera a imagem nos nossos filhos não é o que nós não fazemos, é o que nós fazemos. A Bíblia diz assim, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Ele diz assim, não ensina as coisas erradas para o teu filho. Ele manda ensinar o que é bom. E é isso que forma nos nossos filhos a nossa imagem e a nossa semelhança. Às vezes vem pai reclamar do filho, e eu falo assim para eles, você tem espelho na sua casa? O teu filho é teu espelho. Mas como, pastor? Quem fez essa coisa horrível aqui, que fala palavrão, que mente?
que engana os outros, que fuma maconha, que se prostitui. Fomos nós mesmos quem geramos os nossos filhos. Agora, se eles não saíram como nós idealizamos, sabe o que significa? Que idealizar é pouco, tem que fazer. Imagina eu fazer um projeto de uma casa e deixar o projeto lá, eu vou ficar esperando a casa nascer, uma semente. Eu tenho que construir a casa. Você tem um projeto para a vida dos teus filhos. Você tem que construir a vida dos seus filhos. Orientar, falar, mostrar. E é assim que Deus faz conosco. Ele manda o projeto, mas Ele enviou também um modelo a seguirmos. Lucas capítulo de número 1, verso 1 diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, não somente a respeito do que Jesus começou a fazer, mas também a ensinar. O melhor ensino é a prática. É isso aí, Ivan, tá ligado? Cisar, é? Certeza absoluta? Vai lá, hein, rapaz. Aquele lá acho que deve estar no 42 a temperatura. Eu estou suando aqui que nem um... Você dá um jeito nisso, ó. Põe umas pedras de gelo ali na frente. O Senhor nos mostra aqui. Ele diz o que você quer que façam para você. Faça você aos homens. Faça você às pessoas. Faça você à sua esposa. Faça você ao seu marido. Tem marido que chega, minha mulher não faz isso, não faz isso, não faz aquilo. E você faz o quê? Eu não faço nada também, porque ela não faz, também não faço. Vocês estão vendo onde está a lógica humana? O ser humano ficou débil por causa do pecado. E a nossa matemática não combina com a de Deus. Mas Deus quer restaurar em nós a sua imagem, a sua semelhança. E Ele continua dizendo aqui agora no verso 39. Obrigado. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque os pecadores também agem assim. Amam os que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles a quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga, será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo. Olha com quem que você vai parecer com o Papai do céu. Sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. E alguém fica muito chateado nessa hora, mas como Deus é bom com gente ruim, merecia um raio na cabeça, e Deus faz isso com ele. Olha o carrão que ele anda, a roupa bonita, e eu aqui que sou tão legal vivendo nessa situação, até de bengala eu estou. Deus é bom. Sabe por que Deus é bom com os maus? Porque esta é a natureza dele. Ele é bom para com todos. Sabe o que eu tenho descoberto nesses dias? A gente tem vivido um tempo difícil, confesso para vocês. Não cheguei a desanimar da vida não, mas olha que a barra às vezes pesa. Eu tenho descoberto que a questão aqui não está relacionada a eu amar a Deus, glória, te darei a glória todos os meus dias, enquanto eu viver numa boa, Pai. Enquanto tudo correr bem em meu favor. Enquanto tudo der certo para a minha vida. Enquanto o câncer chegar só na casa do vizinho. Eu tenho descoberto que não importa o que nos aconteça, é sempre muito melhor viver com Deus. É sempre muito mais fácil enfrentar as situações com Deus ao nosso lado. Nós fomos a São Paulo, nesses dias, eu e ela fomos tratados que nem filhos do rei. Eu reclamava para ela, não conseguia ler uma revista num consultório médico, não dava tempo, era sentar lá, já chamava a gente. Aqui fica 3 horas esperando, se não deitar no chão e começar a virar o olho, ninguém te atende. Lá os melhores médicos do mundo, os melhores hospitais do mundo, nos atenderam como filhos do rei, porque Deus preparou
isso para a gente. Tem gente que fala mal de homossexual. É que anjo não tem sexo, mas se tivesse sexo eu ia falar que eu conheci um anjo gay. Verdade. O camarada que pôs a prótese no cabelo dela era um homossexual, mas tratou a gente com tanta integridade, com tanto amor. E eu falei para ele: você foi um anjo na nossa vida. Deus faz essas coisas. Deus levanta pessoas para abençoar a vida da gente. A pessoa que provocou tudo isso na nossa vida nesses dias foi uma moça que um dia nós recebemos na nossa casa, numa das células. Há 25 anos nós temos células na nossa casa. Células que se multiplicaram em muitas outras células. Inúmeras células, talvez mais de 50 células desta igreja, que tem 100 e tantas, saíram da nossa casa. Hoje ainda temos 2 que as nossas filhas lideram. Mas uma das moças que passou pela nossa célula foi morar em São Paulo. E foi trabalhar neste hospital especializado em oncologia. E ela abriu todas as portas que nós precisamos e fomos atendidos imediatamente pelos melhores médicos que haviam disponíveis no mundo. Um dos médicos me viu com essa bengala, falou: e você com essa bengala, o que você tem? Eu expliquei para ele. Ele falou: você sabia que você tem o melhor médico do mundo nesta área aqui no Brasil? Por que você não foi até lá? Eu falei: porque faz 2 anos que eu estou tentando falar com ele. Ele falou para mim: você quer ser atendido hoje ou amanhã? Ele falou: o filho deste médico é da nossa equipe. Me dá teu telefone, daqui a pouco ele vai te ligar. Passou algumas horas, eu já estava com a consulta marcada. Esse médico não só nos recebeu no consultório dele, mas ele olhou no fundo dos meus olhos e me disse: eu vou curar você. Ele falou: você conhece remédios biológicos? Falei: conheço e sei que são impraticáveis no nosso país, custa muito caro, mas pensa num troço caro e multiplica muitas vezes. Eu falei para ele: eu conheço, mas nós não damos conta de pagar tudo isso não. Ele falou: semana que vem você vem tomar a primeira dose de graça e os próximos eu vou providenciar para que você tenha tudo o que você precisa. Passar por situações adversas com Jesus é muito melhor. Às vezes a gente fica reclamando da vida, mas Deus quer mostrar a face dele a cada um de nós. Ele quer que nós o conheçamos pessoalmente. E eu o conheci de tantas maneiras desses dias. Quando minha esposa, que é a parte mais sensível do meu corpo, entrou numa sala para colocar a prótese no cabelo, eu falei: eu não quero ver. Eu sei que entrou uma mulher linda, saiu outra mais linda ainda lá de dentro. E eu estou louvando a Deus que essa mulher nova que eu tenho agora, mais loira do que nunca. E nós vamos vencer essa parada, porque Jesus está conosco. Mas o que eu quero tirar de ensino com tudo isso com vocês é: dai e vos será dado. Eu não sei quantos estavam aqui no domingo passado. Vocês viram 2 homens de terno sentados aqui à minha esquerda. Aqueles homens, eu os conheci há quase 2 anos atrás, realizando um negócio com eles. E eu, conhecedor que sou há muitos anos deste princípio, eu não quis apenas fazer negócio com eles, eu quis abençoá-los. E eu servi aqueles homens. Um deles é uma das pessoas mais influentes dentro da Igreja Católica no Brasil. Foi o primeiro culto numa igreja evangélica que ele assistiu em toda a sua vida. Ele saiu daqui em estado de graça. Ele falou: eu queria levar muitos CDs para eu ouvir mais mensagens. E não tinha nenhum aqui, mas Marquinhos providenciou, e na segunda-feira, antes dele ir embora, ele levou uma porção deles. Chegou na casa dele e foi testemunhar para a esposa. Aquele homem é formado em teologia católica,
Só não foi ordenado padre porque enveredou para a administração das finanças da Igreja Católica. E eu o servi de uma forma que a vida dele foi tocada. Porque a palavra de Deus, quando ela fala que é para nós darmos e nos será dado boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Eu não me contentei em fazer negócio com ele, eu falei, eu quero tocar o coração deste homem. Eu me lembro como se fosse hoje, há 2 anos atrás, sentado no cartório de registro de imóveis, eu compartilhando da palavra com ele ali, e desmistificando a figura do evangélico para um católico fervoroso, um homem reconhecido no Vaticano, reconhecido por toda a Igreja Católica brasileira. Vocês sabem que nós estávamos num processo de compra do prédio novo para a comunidade. Nossa proposta havia sido negada. Eu e minha esposa fomos a São Paulo conversar com ele. Ele, de uma forma muito amorosa, nos recebeu, nos levou à casa dele, nos levou para almoçar, como eu falei aqui no domingo passado, pagou o almoço e, enfim, facilitou o nosso caminho e nós conseguimos concluir a compra desse prédio. Dai e vos será dado. Muitas pessoas reclamam da vida, muitas pessoas sentem-se injustiçadas porque, afinal de contas, suas vidas não melhoram, suas vidas não mudam. O Senhor está nos ensinando o caminho de uma vida plena. Ele quer restaurar em nós a sua imagem e sua semelhança, e a maior característica de alguém parecido com Jesus é que é dadivoso, é generoso no dar, se interessa pelas necessidades do outro, é capaz de cuidar de outras pessoas. Sabe como é que é o G100 ou a célula na casa de alguém que não é parecido com Jesus? Meia hora antes começa a briga entre o marido e a mulher. Já vem aquela gente de novo aqui em casa. Vão sujar nosso sofá, vão derrubar as coisas, as crianças vão quebrar as coisas aqui. Aquela criançada chata. Vão riscar meus móveis. O Senhor diz, dai e vos será dado. Com essa conduta, nós jamais receberemos qualquer coisa de Deus. Podemos multiplicar o G100 em 50, se bem que eu duvido, vai dividir em 50, porque ninguém vai querer suportar ficar numa célula dessa. O G100 que agrada a Deus, a célula que agrada a Deus é aquela onde marido e mulher, antes de começar o G100, estão desejosos por poder ter comunhão com gente, semear na vida de gente. Minha esposa sabe, ela é minha testemunha fiel de quanto eu relutei para deixar de liderar G100, porque eu não tinha mais condição física para fazer isso. E ela brigava comigo toda semana, acaba com esse G100, você não tem condição, acaba com esse G100, você está só o farelo, acaba com esse G100, você não tem jeito, deixa outro cuidar, chegou a hora de outro cuidar, e eu tive que ceder, porque ela tinha razão. Mas o nosso coração está em servir as pessoas. Dai e vos será dado. Você quer ter uma vida abundante, plena e abençoada? Deus está ensinando hoje. Você precisa, eu preciso a cada dia ser parecido com Jesus. É desta maneira que a bênção chega até nós. E olha o que diz a palavra aqui. Ela diz assim: pois Ele, Deus é benigno até para com os ingratos e maus, sede misericordiosos também como misericordioso é o vosso Pai. Ou seja, seja parecido com o vosso Pai. E só relembrando esse último versículo: não julgueis e não sereis julgados. Tem gente que julga com tanta facilidade, aliás, devia ser juiz, nem fosse de futebol, porque julga que é uma beleza. Como cristão, nota 0, como juiz, isso é a imagem perdida. Transforma misericordiosos em julgadores. E o Senhor diz: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Coisa mais difícil que tem é perdoar alguém. E eu quero
que você abra comigo a sua Bíblia agora, em Deuteronômio capítulo de número 15. E eu quero falar de duas coisas que precisam ser exterminadas da nossa vida. Duas coisas que precisam ser tratadas no nosso coração. E duas coisas que precisam ser cultivadas na vida de cada um de nós. Olha o que diz aí em Deuteronômio capítulo de número 15, verso de número 7. Fala, iniciando aqui, de duas coisas que eu e você precisamos vencer, como uma doença que precisa ser vencida em nossa vida. Deuteronômio 15, 7 nos apresenta algo que precisa ser tratado no coração de cada um de nós. E ele diz assim: quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, de alguma das cidades na tua terra, que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração. Você lembra que eu falei aqui no início desta pregação, quando nós consagrávamos ao Senhor dízimos e ofertas? Eu falava que dar é questão do coração. Dar não é questão do quanto eu tenho no bolso, não. Eu já vi gente dar o que não tinha. Eu já vi gente dar tudo o que tinha, porque o coração se compadeceu. O Senhor diz assim: quando houver um pobre, e este pobre não é pobre apenas de dinheiro, é você se incomodar em ver o outro numa necessidade, numa situação difícil. Tem gente que fala, isso merece, está passando porque merece. Deve ter feito alguma coisa muito feia. Matou muito passarinho quando era criança. Esse é o coração avarento. Alguém que não tem a imagem, não tem a semelhança. E nós precisamos tratar com isso. Precisamos tratar dessas coisas. E ele diz, se você ver algum irmão necessitado, às vezes necessitando de uma palavra, necessitando de um apoio, sai da tua casa, vai até a casa dele, vai levar uma palavra, vai orar com ele. Sabe que ele está passando um momento difícil, envie um bilhetinho, uma carta para ele, com a palavra de Deus, como nós temos recebido nesses dias, tantas de muitos de vocês. Envie um SMS para ele. Você está vendo um irmão pobre, não endureça o seu coração, trate com a avareza, porque o egoísmo do qual deriva a avareza, é uma das principais características do diabo. É uma das principais características geradas no homem sem Deus. Quando na realidade, nós todos perdemos de vista a imagem e semelhança do Senhor. Mas Deus quer resgatar aquilo que se havia perdido. Para isso se manifestou o Filho do Homem, para buscar e salvar o que se perdeu. E Deus quer restaurar isso dentro da sua casa. Começa no coração, mas vai contagiando a casa. Quantas misérias nós vemos dentro de lares. Ah, mas o senhor nunca foi na minha casa, pastor? Como o senhor sabe? Faz 25 anos que eu atendo pessoas. Eu já ouvi coisas terríveis, mas eu descobri que as causas do sofrimento humano são poucas. Dá para contar nos dedos de uma mão as causas do sofrimento humano. Talvez eu pudesse contar com um dedo as causas do sofrimento humano. O egoísmo, o egocentrismo, a avareza faz isso.
Gente que se recusa a dar. Quando a palavra diz dai, e vos será dado. Dai, e assim sereis como vosso Pai. Tem gente que se nega a dar perdão. Eu falava hoje pela manhã e falei também na semana passada a respeito do divórcio. Um casal só se divorcia quando desiste de dar perdão. Uma família só se rompe quando se desiste de dar perdão. Existem irmãos que já não estão mais entre nós porque desistiram de dar perdão. Ouviram alguma coisa que não gostaram, sentiram-se ofendidos e foram embora porque desistiram de liberar perdão. Quando nós nos negamos a dar, nós interrompemos o fluxo de receber. Sonhamos, idealizamos com tantas coisas para nossa casa, para nossa família, e às vezes olhamos para dentro de casa e não encontramos nada, encontramos um deserto, encontramos um vazio, um casamento frustrado, relacionamentos quebrados, filhos perdidos. Mas o Senhor diz: dai e vos será dado. Este é o segredo, restaurar a imagem e semelhança do Pai. O Pai estará presente dentro da casa. Como é que Deus pode estar presente em minha casa, pastor? Quando a palavra dele for vida em você, ele estará presente através da sua vida. O Senhor diz: eu não habito casas construídas com mãos humanas, eu habito em pessoas. Deus estará na sua casa quando Ele estiver na sua vida. Deus estará no seu casamento quando Ele estiver na sua vida. Deus estará no seu relacionamento com seus filhos quando Ele estiver na sua vida. Dai e vos será dado. Porque você vai refletir aquilo que você faz. E o espelho estará na sua frente. E esse espelho pode ser sua esposa, seu marido. O espelho pode ser os seus filhos. Pode ser os seus pais. Alguém se queixa: meu marido não faz isso. Você semeou. Deus estabeleceu uma lei que não pode ser revogada. Tudo que o homem plantar, isso você fará. Ah, eu já fiz uma vez, mas ela não fez, agora não faço mais. E não vai ter também. A imagem vai estar refletida no espelho. E uma das coisas que eu e você temos que tratar com o coração é tratar com a avareza. Se você ver um pobre necessitado, que às vezes está muito mais perto do que você imagina. Às vezes eu ouço esposas, eu ouço maridos, eu ouço pais, eu ouço filhos, eu ouço irmãos, dá vontade de adotar e levar para casa. De dó, de pena, de piedade, por ver a maldade, que muitas vezes é imposta sobre sua vida, por aqueles que deveriam ser instrumentos de Deus para abençoar. E eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, muito séria. Esta palavra é para todos nós, inclusive para mim. Dai e vos será dado, não perca a oportunidade. Porque com a medida que você medir, você vai ser medido. Com a forma que você perdoar, você vai ser perdoado. Isso é questão do coração. E o dar está relacionado à generosidade ou à avareza. E neste caso, em primeiro lugar, aqui nós estamos falando da avareza, dos avarentos que não dão nada para ninguém, querem tudo para si e jamais possuem coisa alguma. A avareza empobrece, a avareza entristece, a avareza impede o fluxo de Deus sobre a nossa vida. E a palavra continua dizendo: não endureçais o coração, verso 7 ainda, nem fecharás a mão para o teu irmão pobre, antes lhe abrirás de todo a tua mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda que não haja pensamento vil no seu coração. Dar é questão do coração. Eu não conheço uma pessoa que seja avarenta, que seja feliz. E aqui ele diz assim: nem digas, está próximo o 7º ano,
o ano da remissão, do perdão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre. Do que ele está falando aqui? Isso aqui não é fácil de entender para nós, precisa de explicação. Deus estabeleceu no estado, ou na nação que Ele próprio criou, o povo judeu, no estado de Israel, que tudo que foi emprestado no 7º ano deveria ser perdoado. Imagina você emprestar dinheiro para alguém, alguma coisa para alguém, e você saber que no 7º ano você vai ter que perdoar. Você emprestaria ou não? Você nem respondeu, já sei. E Deus está dizendo aqui, toma cuidado para que esse pensamento que você pensou agora, que Deus chama de vil, não entre na sua cabeça, não corrompa o seu coração. Sabe por quê? Porque a gente fica assim, você acha que eu sou tonto, Deus? Eu vou emprestar esse ano, eu sei que o ano que vem eu vou ter que perdoar, então vou esperar passar o ano que vem, no outro eu empresto dele e ele me paga. Não é assim que a gente pensa? Fala a verdade. Você pode dizer assim comigo, sendo sincero? É assim que a gente pensa. Mas por que nós pensamos assim? Porque nós ignoramos o fato de que quem faz a vontade de Deus, Deus dá um jeito de abençoá-lo, ainda que represente perda. Só Deus sabe como é difícil para muitos tirar aquele dinheiro suado do bolso. Como diz lá a moça do Porta Estreita, meu coração sangra para entregar esse envelope. Mas nós ignoramos um princípio de Deus. Deus é fiel. Deus se move de uma forma extraordinária. Se alguém me contasse que eu seria, junto com a minha esposa, atendido como nós fomos nesses dias em São Paulo, eu ia dizer que era mentira. Nós fomos tratados com tanta honra, com tanta deferência, com tanto carinho, que parecia que aquelas pessoas nos conheciam ou tinham combinado que nos tratar daquele jeito. Eu comecei a desconfiar, falei, não, eles combinaram entre si. Gente que eu nunca tinha visto na minha vida, o cara falou até que já me conhecia. É ou não é? Eu conheço você. Eu falei, deve ser lá da Cruz, lá 2000 anos atrás, nós estávamos juntos lá, atraídos em Cristo. Nunca tinha visto mais gordo aquele camarada. Um dos melhores mastologistas do Brasil. Deus cruzou o olhar dele com o meu com o dele, e falei, eu também te conheço. Sabe quando você sente que você conhece alguém? Mas era Deus ali, porque eu estava vendo Jesus naquela vida. Eu conhecia de verdade, era Jesus que eu estava vendo. E Deus quer que Jesus seja visto em cada um de nós. Ele quer que a sua esposa, marido, olhe para você e fale, eu estou vendo Jesus. Ele quer que você marido, veja Jesus na vida da sua esposa. E é isso que Jesus, que Deus quer fazer na vida de cada um de nós. Ele vai mudar a sua vida, Ele vai mudar a sua família, Ele vai mudar a sua história. Porque Ele quer restaurar a imagem e a semelhança dEle em você. Este é o projeto. Mas Ele diz, cuida do teu coração, dele não ser avarento. Cuida de que pensamento vil não entre em sua cabeça. E olha, finalizando aqui agora, nós vamos ler o versículo de número 10, que fala de outra coisa que tem que ser exterminada da nossa vida, que é o coração mesquinho. A gente acha que coração avarento é a mesma coisa que coração mesquinho. Não é. Avarento é aquele que não dá. Mesquinho é aquele que depois de ter dado, começa agora a julgar, começa agora a condenar. Imagina você que fulano ontem veio chorando para mim, está precisando de um dinheiro, eu dei um dinheiro para ele, hoje apareceu aqui com a roupa novinha. Tenho certeza que comprou com o dinheiro que eu dei para ele.
Mentiroso, mentirosa. O que a gente esperava? Que morresse atropelado depois de ter pego o dinheiro nosso? Se alguém der uma roupa nova para o abençoado, para o infeliz que está ali sofrendo, você vai achar ruim. Mas é assim que nós agimos. É assim. Quando a Bíblia diz que aquele que toma emprestado se torna servo do que empresta, é por causa disso. Agora tem direito de julgar, de condenar. Eu emprestei dinheiro para ele. Eu emprestei. Eu nunca vou dizer dessa água não beberei. Mas eu só tomo alguma coisa emprestada de alguém se eu tiver absoluta certeza que Deus não vai agir. Deus falou assim, ó, pega lá porque acabou aqui. Daí eu vou pegar. Nesses dias a gente tem gasto um dinheiro que não estava programado. Nós gastamos muito mais do que poderíamos gastar. E eu sei que muitos irmãos amados, abençoados, queridos, vieram se oferecer, está precisando de alguma coisa? Conta comigo. E eu falei, o que você está me dizendo já basta para ver como você me ama, mas muito obrigado. Eu tenho preferido esperar, confiar, porque não veio sobre vós tentação que não fosse humana, e fiel é Deus, que não permitirá que sejais tentados além do que podeis suportar. E juntamente com a tentação virá o escape. Deus diz assim, livremente lhes dará, e não seja maligno o teu coração. Verso 10 de Deuteronômio 15. Quando lhes derem, por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra, em tudo que empreenderes, pois nunca deixará de haver pobres na terra. O Senhor diz assim, verso 10, livremente lhe dará. E não seja maligno o teu coração quando deres. O espírito maligno opera antes de dar, não deixa dar, que é o avarento. Aqui o cara venceu a avareza e agora ele dá, mas ele não venceu ainda o coração mesquinho. E agora deu, e diz assim, não seja maligno o teu coração depois que você der. Quando você der, pois, porque o Senhor te abençoará, o teu Deus te abençoará em toda a tua obra, e em tudo o que empreenderes. Quando nós tratamos com o coração mesquinho, nós abrimos a janela do céu para que venha agora a bênção, para que venha agora a provisão, para que venha agora o fluir de Deus sobre a nossa vida. Quando a gente está numa pior, não é orando que se resolve, é semeando que se colhe. No reino de Deus é assim. Semeia o que você tem, se é pouquinho, se é uma moeda de 5 centavos, é 5 centavos, você vai depositar nas mãos do Senhor, crendo, dai-vos será dado. Quando você tem a oportunidade, serve as pessoas. Quando você está tendo um relacionamento com alguém, conhecendo alguém, começa a pensar, como é que eu vou abençoar essa vida, como é que eu vou servir esse irmão, o que eu posso fazer por ele, fica procurando e acha, porque todo mundo tem uma carência, uma necessidade. E quando você faz isso, você marcou a vida, você tocou no coração daquela pessoa, e você ganhou um amigo, e você ganhou alguém que mais cedo ou mais tarde vai cuidar de você, porque não há entre nós nenhum sequer que um dia não vai precisar de alguém, porque Deus não nos criou autossuficientes, Deus nos criou interdependentes. Começa dentro da sua casa. Eu não estava lá em São Paulo, lá em Águas de Lindóia, sábado, mas um dos nossos irmãos comentava quando nosso querido e amado pastor, nosso pai, pastor Carlos Alberto, foi ordenar os pastores.
Ele diz assim: ai, se eu souber que um de vocês foi grosseiro com a sua esposa. Ai, se eu souber que um de vocês faltou com respeito para com a sua família. Eu arranco o seu ministério na hora. Porque a palavra de Deus diz que aquele que não cuida bem dos seus é pior do que o descrente e negou a fé. Que o Senhor nesta noite toque em cada um de nós. E ninguém é melhor do que ninguém aqui, mas todos nós precisamos fazer uma autoanálise. Muitos têm sido de coração mesquinho para com seus familiares. E sabe qual é a tradução da palavra mesquinho? A palavra mesquinho vem de uma palavra do hebraico ra, que significa alguém mau, triste e que causa ferida. Isso não combina com o cristianismo. Isso afasta de nós a imagem e semelhança de Deus. Dá as coisas, depois fica falando: ó, isso aí custou caro, hein? Olha lá, hein? Dá e não seja mal, nem vil o seu coração. Dá e entenda que é uma semeadura. Dá e entenda que vai voltar, mas cedo ou mais tarde. Porque Deus é fiel. E duas coisas que nós devemos cultivar, finalizando agora. Diz assim o texto de Deuteronômio 15, verso 12. Quando um dos teus irmãos hebreus, ou hebreia, te for vendido, 6 anos servir-te-á, mas no 7º ano o despedirá livre. E quando de ti o despedires livre, não deixes ir vazio. Liberalmente lhes fornecerá do teu rebanho e da tua eira e do teu lagar, daquilo com que o Senhor teu Deus te houver abençoado, lhe darás. Isso se chama generosidade. A alma generosa prosperará, diz a palavra de Deus. Você quer ser próspero? Você quer ser próspera? Tem que ser parecido com Jesus. Ser generoso. Tem que ser generoso. Serve, cuida, serve, abençoa, cuida. Começa treinando em casa lá com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos, com os teus pais. Serve. E você vai ver reproduzido isso. Eu testemunhava aqui na semana passada a respeito da atitude que eu tenho visto nas minhas filhas. Nós nunca ensinamos com palavras. Elas têm erros e falhas como qualquer pessoa. Mas elas têm visto no pai e na mãe a devoção por Jesus desde que elas nasceram. E elas têm seguido este caminho sem que nós sequer um dia cobrássemos isso delas. A imagem e semelhança é refletida quando nós obedecemos os valores e princípios. Quando erramos, pedimos perdão. Quando somos ofendidos, perdoamos. E assim temos visto Jesus tão presente na vida de cada um de nós. Deus tem sido o nosso sustento. Mesmo em tempos muito difíceis, Ele está conosco. E finalizando, a última coisa que nós devemos cultivar aqui, no verso de número 14, liberalmente lhe fornecerás do teu rebanho, da tua eira, do teu lagar, daquilo que o Senhor teu Deus te houver abençoado, lhe darás. Aqui fala de um coração generoso. E o verso 15, outra coisa que eu e você precisamos cultivar. Lembra-te de que fostes servos na terra do Egito e de que o Senhor teu Deus te resgatou.
Isso se chama gratidão. Seja grato. Lembra que você era escravo do pecado e que o Senhor perdoou você. E trate as pessoas como você quer ser tratado. Dai e dar-se-vos-á. Generosamente te darão. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Com a medida em que medirdes, vos medirão também. Eu quero orar com vocês agora, encerrando este culto, na certeza de que a palavra de Deus não volta vazia. Antes ela cumpre o propósito pela qual ela foi enviada. Comece uma revolução na sua casa a partir da sua própria vida. Deixa Deus ser visto em você. Deixa Jesus ser visto em você. Deixa Ele ser visto em você. Eu quero dizer para vocês que Jesus ouviu a sua oração. E Ele está fazendo isso. E eu quero que você diga para a pessoa que está ao seu lado: você está mais parecido com Jesus. E dá um aplauso bem forte para Ele.